Bom, esse é o terceiro dia, né? Falando sobre filosofia. É um tema rico, bastante profundo e multifacetado e é fascinante a filosofia e a teologia. Nós que estudamos teologia e filosofia, né? Religião, de um modo geral, a gente são áreas do saber, do conhecimento que instiga, né? O porquê das coisas, qual é a essência da vida, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Né? O preto é preto porque é branco, o branco é branco porque é preto. E você vê que a filosofia, né, o saber filosófico, ele nasceu em Atenas, na Grécia, no quinto e sexto século antes de Cristo. Uma coisa chamada polis, cidade, Grécia, chamadas cidades-estado, né? Eram comunidades políticas, bairros, países, comunidades, né, que se organizavam em torno de um saber filosófico, digamos assim, de perguntar a razão das coisas. Na filosofia antiga nós estudamos daí origem a política, dali se origina a chamada democracia, né? Demos, povo, no grego, e kracia, ou kratia, quer dizer governo. Daí a palavra democracia, democratics, ou democrática, ou democrático. Democracia, governo para o povo. Onde os cidadãos da polis, cidade de Atenas, que era uma cidade muito famosa, o centro intelectual da Grécia, Corinto, Acrocorinto, Roma, havia a biblioteca de Alexandria, havia a biblioteca e a sinagoga de Tarso, que era a cidade do apóstolo Paulo, na Cilícia, em Roma, onde os cidadãos de bem, o povo, tomava suas decisões. Era uma democracia direta, visando o bem comum. Havia os filósofos, sobretudo os filósofos que entendiam os pré-socráticos, né? Demócrito, Heráclides, Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo historicamente, Pitágoras, não é? Que concebeu a arqué, que era um elemento primordial, originário, o ser da vida, era o centro da investigação intelectual. Eles entendiam que a arqué, para Tales de Mileto, era o princípio primordial, a água. Ele entendia que a água era o elemento que originou, que iniciou a vida. Sem água não há vida, e sem vida não há água. Havia os principais elementos da natureza, da physis, bios, da biologia, physis, física e natureza, a água, o ar, a terra, o fogo e o éter. Mas Pitágoras, né, daí do teorema de Pitágoras, né, que os matemáticos aí gostam de citar, Pitágoras da Grécia, ele entendia que o número era o arqué, era o chamado elemento primordial da matéria, do ponto de vista matemático, né? O elemento que originou a matéria era o número. Para Demócrito, que era um filósofo, digamos, chamamos da atomística, do átomo, ele acreditava que o átomo, sendo uma partícula indivisível, era uma visão fragmentada do átomo, né? Enquanto alguns acreditavam que a natureza, o cosmos, o mundo era uno, era indivisível, né? E Demócrito, ele era da escola atomística, né? Portanto, daí a palavra átomo, partícula indivisível, era quase que uma divindade, era o arqué para ele, o princípio primordial. E daí vem a palavra ontologia, que é o estudo sobre o ser, ou a essência das coisas. A imutabilidade, né?
nada muda, né? Não há variação de mudança. Existe também um filósofo dessa época chamado Parmênides, que concebia a essência da vida como o ser é, a sua frase lapidar, primordial, o ser é e o não ser também é. Ou seja, o branco sempre será branco, o preto sempre será preto. Não há como dividir. E existe outros filósofos chamados pré-socráticos também, dessas escolas aí primordiais da filosofia antiga. Todos eles acreditavam na arqué, que era o princípio organizador. O mundo, as coisas, a vida, a não-vida, foi organizado, sistematizado, catalogado. E enquanto outros filósofos, por exemplo, como Demócrito, como Parmênides, ele acredita que na visão chamada fragmentada do mundo. Aí já é outra particularidade chamada arqué, digamos assim, o princípio orientador e organizador do mundo. Eles entendiam na parte da religião, da teologia, ou melhor, da teodiceia, né? Que é parte da filosofia, ciência filosófica, disciplina filosófica que entende o mal, a liberdade, o bem e a divindade, ou Deus. Eles acreditavam, assim como Platão, como Aristóteles, como Sócrates, o demiurgo ou fiturgo, ou seja, um ser ôntico, metafísico, existencial, uma divindade que criou o mundo, chamado de nomoteta, um ser, um ente uno, indivisível, invisível, que sustenta todas as coisas, que a princípio eles chamaram a priori de arqué, daí a palavra arquétipos, né? E aí na mitologia, né, com Ulisses, com Heráclito, Teogonia, Ulisses, né, os deuses, a mitologia explicaria a funcionalidade, chamada filosofia funcional, funcionalismo, ontologismo, de ser, de existência, um ser que girou aí, já não os deuses, não existem os deuses, os mitos, os semideuses, mas sim um Deus uno, um fiturgo, demiurgo, que plasmou, criou o mundo, o supremo arquiteto do universo, que criou o mundo, criou os planetas, criou a bios, ou seja, a vida, a partir do nada, que os teólogos mais tarde, medievais e modernos, chamam de creatio ex nihilo fit, o Deus que fez tudo do nada, que trouxe à existência aquilo que não existia, né? Deus criou tudo do nada. Isso vem de Platão, vem de Sócrates, vem de Aristóteles e vem de Parmênides e Demócrito, ok? Aí está o terceiro vídeo sobre iniciação ou introdução à filosofia.